não existe cumprimento dos acordos internacionais por parte das grandes potências militares e econômicas do planeta. Fato este que nós estamos presenciando em loco Estados Unidos e Venezuela. Estados Unidos, uma grande potência, uma grande não, a maior potência militar do planeta, contra um país emergente, um país de terceiro mundo, um país subdesenvolvido que é a Venezuela, destacando seus potenciais recursos minerais, como é o caso do petróleo. Vamos lá. Gente, se vocês nos acompanham, questionamentos em debate, professor Reinaldo Costa. Questionamentos em debate, professor Reinaldo Costa. Se você já é inscrito, compartilhe com outras pessoas, divulgue, porque a nossa intenção aqui é trazer temas relevantes, temas para ser analisados, discutidos e junto com vocês, e vocês participarem e se engajarem nessa seara, tá? Então, como eu vinha falando, gente, os Estados Unidos, nos últimos dias, eles trouxeram o seu maior porta-avião, como eu já falei para vocês. Os Estados Unidos é a maior potência econômica ainda e militar do planeta. Eles trouxeram seu maior porta-aviões que eles têm para o Caribe, né? Aqui próximo à América do Sul, América Central, e com o discurso de que o regime Nicolás Maduro, que no caso é o ditador venezuelano, estava patrocinando, fomentando o tráfico de drogas para o território norte-americano. Devido a essa constatação, os Estados Unidos estavam abatendo por aviões, por mísseis, né, bombas, todas as embarcações que porventura trafegavam nesse corredor com destino aos Estados Unidos. Segundo os Estados Unidos, era comprovadamente embarcações que estavam levando drogas. Isso é o discurso norte-americano. Nós não podemos falar nem que sim, nem que não, porque não temos provas. E eles também não relataram, nem mostraram evidências que essas embarcações que foram explodidas venham trazendo o tráfico de drogas. Então isso tem que ser revelado, tem que trazer à tona. Então o que eu quero que vocês entendam que nos países, nas relações entre os países, existem acordos internacionais, acordos de soberania. Todo Estado-nação, ou seja, todo país tem seu território, tem a sua soberania. A sua soberania é a sua área de abrangência, tanto aéreo como marítimo, quanto territorial. Então, no momento em que um país ele ocupa sem permissão ou invade sem permissão, se ele invade é porque não foi permitido, né? Então ele ocupa ou ele adentra um território sem autorização por parte daquele Estado-nação soberano, ele está infringindo acordos e normas internacionais. Todos nós sabemos que essa é a regra básica de convivência entre as nações. É como, por exemplo, gente, eu viver num condomínio. Todo mundo é igual naquele condomínio, igual no sentido de direitos. Por exemplo, eu tenho que obedecer uma série de regras para que a nossa convivência seja a mais harmônica possível. No condomínio, por exemplo, eu não posso colocar som alto, porque eu vou incomodar o vizinho. Eu não posso... Uma série de coisas, porque no momento que eu fizer, eu vou incomodar o vizinho equivalente a mim, o próximo ou nas proximidades do meu condomínio. Então, nas relações internacionais é muito parecido. Eu estou colocando de forma bem didática para vocês entenderem. É muito parecido. Eu não posso, pelo fato de eu poder, pelo fato de eu ter mais poder econômico, mais poder financeiro e mais poder bélico, militar, fazer e arbitrar e apitar regras, quebrar regras de convivências internacionais, de acordos internacionais, firmados entre as partes. Acordos multilaterais. Então, eu não posso, mas devido à grande diferença, à grande discrepância militar entre os Estados Unidos, as grandes potências militares do planeta, como é o caso dos Estados Unidos, com relação ao resto do mundo, eles fazem. Vou dar outro exemplo. Vocês que são mais jovens estão pensando que é o primeiro ato que os Estados Unidos quebra. Primeiro ato, primeiro fato, primeiro agravante que os Estados Unidos faz. Não, isso historicamente, se você fizer um levantamento, os Estados Unidos é o modus operandi norte-americano. Ele é o big stick, né? Cacete, porrada. Ou seja, meus interesses não são convergidos, né? Não estão atendidos, eu uso artifícios diplomáticos. Se os artifícios diplomáticos não conseguem resolver, eu vou para a violência, eu vou para a agressão. É isso que os Estados Unidos historicamente faz. Vou citar aqui um exemplo, a guerra contra o terror, né, que foi conhecida dessa forma, contra os terroristas, em 2003.
a partir de 2001, que foi o atentado às Torres Gêmeas, em 2003, os Estados Unidos invadiu o Iraque, não sei se vocês se recordam. E qual era o discurso dos Estados Unidos? Que os Estados Unidos, no regime de Saddam Hussein, do ditador Saddam Hussein, estavam produzindo arma de destruição em massa. Uma comissão da ONU, junto com outros países, foram lá averiguar se realmente estava havendo essa fabricação de armas de destruição em massa, e não foi encontrado nada. Mas mesmo assim, os Estados Unidos passou por cima da determinação da ONU, invadiu, capturou e decapitou o Saddam Hussein. O que mudou dentro do Iraque? Nada. Não mudou nada. Esperamos que isso que ocorreu na Venezuela possa trazer novos desdobramentos, diferentemente do Iraque. Porque até o momento que nós vimos foi um discurso. Qual é o discurso? Que o regime Nicolás Maduro estava fomentando e incentivando a produção de drogas e vendendo. Inclusive, Nicolás Maduro era chefe de cartel de drogas, segundo a CIA, né? E ele estava mandando para essa droga, toda essa droga para os Estados Unidos. E quando foi capturado o Nicolás Maduro, o ditador venezuelano, o Donald Trump, presidente norte-americano, veio a público dizer que o principal motivo é o petróleo. Olha aqui, olha o paradoxo, gente, olha a contradição. O discurso para explodir embarcações e para capturar Nicolás Maduro, que ele estava vendendo droga, produzindo drogas, chefe de cartel e vendendo droga para os Estados Unidos. Quando capturado e levado para o território norte-americano, o ditador, o que acontece? O presidente americano vem dizer que as grandes empresas petrolíferas vão controlar o petróleo e vão fazer justiça social. Olha só, o Trump virou socialista. Justiça social com a riqueza venezuelana. Aí, outro ponto importante. A Venezuela, gente, ela já vendeu durante 10 anos parte do seu petróleo para os chineses. A questão é, será que os Estados Unidos, as indústrias petrolíferas norte-americanas, vão cumprir os acordos feitos pelo país, Venezuela, com os chineses? Inclusive os chineses, né, falaram para soltar imediatamente o Nicolás Maduro. Olha a geopolítica, olha a mudança, olha o agravamento dessa crise. Então, o que nós vamos fazer? Vamos esperar para ver, né, quais são os desdobramentos dessa ação militar nos Estados Unidos junto à Venezuela, que já refletiu chineses, porque eu acabei de falar aqui que os venezuelanos já tinham vendido 10 anos petróleo para os chineses e não sabe se ainda se as indústrias petrolíferas que vão tomar de conta do petróleo venezuelano vão cumprir esses acordos com os chineses. Tem outra questão também, os russos, né? Então o Maduro tinha acordos com os russos também, com o petróleo russo. Será que as empresas vão cumprir? E o Trump, ele é como dizer assim, ele é impulsivo, ele age pela impulsão, ele age momentaneamente. Não podemos prever se amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui um mês, daqui 30 dias, ou quais seriam os novos desdobramentos disso aí. Porque o Trump ele é impulsivo, ele não age de forma metódica, de forma planejada, ele age por impulsão, por aquele momento. Então, gente, se vocês não nos acompanham e já estão inscritos no canal, compartilhe, comente e nos siga. Questionamentos em debate, professor Reinaldo Costa. Beleza? Se vocês gostaram, vocês comentem lá, surgiram novos temas, nós estamos aqui para contar a história. E melhor que contar a história, nós estamos vivendo a história. Beleza? Tchau, até a próxima.